Aprenda qual a diferença entre TOD e borderline. Você tem dificuldades em saber a diferença entre esses dois transtornos, o transtorno positivo desafiador e o transtorno de personalidade de borderline? Se sim, fica até o final que esse vídeo com certeza é para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui do Grupo Rema Educação e eu estou muito animada em poder te ajudar em sua jornada pelo mundo da educação, com inclusão, olha que legal! E hoje, juntamente com o professor Luiz Paulo, especialista em educação especial, nós vamos aprofundar o conhecimento sobre o que é TOD, o que é borderline e como você pode abordar alunos com esses transtornos na sua sala de aula. Está empolgado para aprofundar os seus conhecimentos sobre TOD e borderline na educação? Então não perca tempo, ative o sininho e inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma atualização. É com você, professor Luiz Paulo. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, né, nessa oportunidade aqui que a Rema nos proporciona, né? E a gente vai falar hoje de um assunto bem importante, que é o transtorno opositor desafiante, né, gente? Né, um transtorno que está cada vez mais crianças sendo identificadas, né? As pessoas estão correndo mais atrás dessa informação. O Grupo Rema também, com essa preocupação, montou um curso específico só para trabalhar dentro dessa perspectiva do TOD, né? Então é bem importante essa informação aqui, para que todos nós possamos, né, de alguma forma, ter o conhecimento para poder ajudar essas crianças que têm todo este transtorno, certo? Então, eu me chamo professor Luiz Paulo Moura Soares, sou pedagogo de formação, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, sou especialista na área da educação especial, trabalho aqui no Grupo Rema há um bom tempo já, dou aula em diversos cursos de pós, né? A minha formação, ela permite a minha experiência com que eu possa estar, né, navegando em vários cursos também. Também moro aqui em Curitiba, trabalho na Clínica Vivre aqui em Curitiba, também sou coordenador técnico da AMA Camboriú, na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. E hoje eu vou estar trabalhando aqui com vocês o tema que se chama transtorno opositor desafiante e o transtorno de personalidade borderline, né? Então, nós vamos entender um pouquinho a respeito do TOD, a respeito do borderline, para a gente poder entender essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento, quando a gente se depara com crianças nessa perspectiva, né, com esses sinais, esses sintomas de comportamento que destoam muitas vezes, né, dentro daquilo que a gente já conhece, daquilo que já é mais familiarizado para nós, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo TOD, transtorno opositor desafiador. Olha, gente, eu confesso para vocês de que de todas é um dos transtornos que eu ando estudando muito também, aprofundando muito. É importante vocês saberem, né, que muita da literatura, ela também é em inglês. Aqui nós temos poucos materiais, está surgindo cada vez mais, né, livros a respeito deste transtorno, né, começando a vir mais pesquisas, mais direcionamento a respeito disso, mas eu confesso para vocês que olha, eu já trabalho com crianças com autismo, trabalho com crianças com deficiência intelectual, altas habilidades, TDAH, né, eu consigo navegar em todas essas, né, em todas essas características de transtornos, mas aqui, especialmente esse transtorno opositor, algo muito importante, né? Porque é algo que eu digo sempre assim para o profissional. É algo que a gente precisa entender muito, a gente precisa compreender muito e, além de tudo, a nossa condição emocional enquanto profissional tem que estar muito bem entendida, a gente tem que estar muito bem entendendo todos esses comportamentos, porque senão, de alguma forma, você acaba também, né, não sabendo lidar com esse transtorno, né, por todas as características que essas crianças notificam dentro desses sinais e sintomas que leva o transtorno opositor desafiador, tá? Então, o transtorno opositor desafiador é um padrão de comportamentos negativos, desafiadores e até mesmo hostis,
que acontecem de forma repetitiva na criança ou no adolescente, certo? E aí, muitas vezes, alguém pode me perguntar, chegou a perguntas para nós também do seguinte, e no adulto? Também. Isso lá na criança, lá na adolescência, isso não vai, essa pessoa, ela vai carregar isso. Infelizmente, não tem cura, tem tratamento, né? Tem um trabalho de intervenção, tem uma terapia que vai poder promover possibilidades de uma intervenção que favoreça, tá, toda essa qualidade nesse trabalho. Então, isso é importante a gente poder entender, tá? Que isso é muito, e quanto mais precoce for essas identificações destes sinais, desses sintomas que levam a esse transtorno, melhor será a condução, melhor será o trabalho de intervenção em relação a essas crianças. Ok, gente? Então, por que ele diz o seguinte, repetitivo? Porque são comportamentos, né, não é que são repetitivos, são decorrentes de um comportamento que o tempo todo ele é desafiador para você, ele é opositor a qualquer coisa, né? Eu sempre digo assim, você fala sim, ele diz não, você fala não, ele diz sim, né? É muito interessante, eu até tenho alguns pacientes, né, com TOD, e eu até, quando eles estão muito bem mais trabalhados, já estão num nível de entendimento da discriminação desses sinais, desse comportamento, é muito interessante que às vezes até faço essa brincadeira, falei, olha, mas você não acabou de falar isso, então você não queria isso, agora como que você não quer? Você acabou de pedir, eles mesmos entram em contradição, né? E aí eu vejo que nesse momento da terapia eles estão conseguindo assimilar essa dificuldade e começando a proceder, né, formas, né, de poder entender aquele comportamento. É muito interessante, tá, gente? Mas é muito trabalho mesmo, tá? Eu digo que trabalhar com TOD requer, né, muita paciência, muito conhecimento, muita técnica, exige muita técnica, exige principalmente também o conhecimento dessa criança, dessa adolescente, dessa pessoa que você está trabalhando, tá? Isso também, eu acredito muito da importância desse processo, independente disso, de quais os sinais que vocês vão estar vendo aqui, mas a gente verificar de que forma todos esses sinais, tá, eles se revelam nessa criança, de que forma acontece, né? Então, isso se torna muito interessante, gente, para a gente, a partir do momento que a gente tem a essência desse comportamento, as coisas começam a mudar. A gente começa a perceber as condutas que vão poder ser favoráveis ao desenvolvimento dessa criança, frente a comportamento, né? Então, são comportamentos importantes que requerem esse olhar fundamental, tá? TOD é caracterizado por um perfil excessivo e rígido, tá? Rígido, a rigidez. Ela exige tanto uma rigidez na forma de pensar e na forma de agir, que é o comportamento, tá? De desobediência, de hostilidade, de ameaça constantemente, tá? Que ocasiona sérios problemas ligados ao modo como a criança ou adolescente reage a processos rotineiros, disciplinares do cotidiano. Ou seja, quando a gente fala eu falo para vocês da repetição, dessa repetição desse comportamento, é exatamente isso, gente, né? Ele se torna repetitivo, então assim, e é excessivo, é muito importante quanto a isso, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? Ele é um padrão que se permanece, tá? A gente tem que ter o maior cuidado em relação à intervenção com essa criança, porque não adianta você querer fazer do seu jeito, da forma que você acredita que essa criança tem que obedecer. Gente, não funciona dessa forma, não vai funcionar.
Por isso que eu digo para você, que aí você geralmente é considerado, né, a criança chata, né? Criança chata que não gosta de nada, que é a criança do contra, né? Mas é uma criança e ela requer esse cuidado, ela requer esse entendimento, tá, gente? Isso é muito importante para a gente poder entender. E nesses processos rotineiros, tá, há sérios problemas, né, de frequência, de ir para a escola, de executar as atividades dentro da escola, de seguir regras, né, de estabelecer um padrão de comportamento que seja flexível, não é rígido. Então, é tudo no tempo dele, do jeito dele, da forma como ele pensa, de como ele age. Então, isso é muito frequente. Então, nós temos que entender de que forma esse comportamento acontece para poder estabelecer um processo que vá dar essa condição para essa criança da gente poder ter uma leitura mais específica a respeito dela, tá? Bom, um exemplo de transtorno disruptivo é o transtorno opositor, tá? O TOD, ele é um exemplo de transtorno disruptivo, tá? Com que tem todo esse comportamento, toda essa dificuldade quanto a essas questões. Isso é muito importante. Os sintomas do TOD costumam se manifestar na pré-escola, embora possam aparecer mais tarde, como também na adolescência, tá? Então, as pesquisas geralmente dizem, né, principalmente lá na criança pequena, lá na educação infantil, por volta dos 3 anos, aqueles comportamentos começam a surgir. Mas, porém, o que é mais efetivo quanto ao comportamento é de 6 a 12 anos, para a gente poder observar essas demandas comportamentais, tá, gente? Que são mais, ele é muito decisivo nessa fase que a gente começa, principalmente por quê? Porque é onde entra lá na escola, geralmente, né, exige toda uma questão de regra, de autonomia, de independência, de execução, e que literalmente que essa criança tem que dar conta, ela tem que seguir comandos, ela tem que seguir as regras estabelecidas, e é onde que começa, de alguma forma, esses comportamentos, né, aparecerem com muito mais frequência, né, com muito mais intensidade. Os comportamentos que contextualizam TOD prejudicam as habilidades sociais das crianças e podem fazê-las sentir-se mal ou culpadas. Então, assim, é muito, porque elas têm, o fato delas terem essas características, esses sinais, né, a raiva, a dificuldade do seguimento de regra, de fazer tudo no seu tempo e da sua forma, com a sua exigência, né, com a rigidez de comportamento frente numa brincadeira, numa troca, faz com que ela não saiba lidar com as habilidades. Sabe aquela pessoa que você conversa o tempo todo? Gente, vocês vão lembrar muita gente aí. Sabe aquela pessoa que você conversa o tempo todo e às vezes você sabe que você está certo, que toda aquela informação, e ela se torna até chata da gente conversar, porque tudo ela é do contra. Você diz A, é o A, ela diz o B. Você diz o C, ela diz o D. Então, assim, nada é... Ela nunca concorda com você. Ela nunca chega num consenso com você. Ela toma a palavra para ela que direciona, ela que diz. Então, aí o que acaba acontecendo dessa forma? A habilidade, que é essa troca, né, essa dimensão que a gente pode ter em relação a fazer a troca comunicativa, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro frente às situações, as demandas sociais, né, da forma como elas se relacionam, isso intensifica tudo, porque não vai existir a troca, porque só existe a forma como ele pensa e como ele diz. Então, o que torna a gente muito difícil de você manter o controle e manter um diálogo, uma conversa com uma pessoa que o tempo todo é ela que sabe, é ela que comanda, é ela que diz. É muito difícil, gente, né?
quando a gente fala em sistema de comunicação, de diálogo, né, a comunicação ela se dá através dessa troca, né, do que eu estou falando, o que você está entendendo, o que você entendeu, o que eu vou entender diante dessas relações, do que a gente está num trabalho em grupo, né, qual que é a minha opinião, qual que é a sua, nós temos que chegar num denominador comum, e muitas vezes a dificuldade dessas crianças, inclusive desses adultos, é muito difícil, porque eles não conseguem, gente, a condição deste comportamento, né? É o perfil, gente, é um perfil comportamental importante, tá? Eu digo que é uma condição dessa pessoa. E o que torna ela flexível mais? A partir do momento, somente com uma intervenção, né, coerente, de acordo com os comportamentos que essa pessoa possui. E aí ela vai discriminando, e mesmo ela discriminando muitas vezes, e mesmo ela sabendo que ela tem que agir de tal maneira, de tal forma, ela acaba reagindo às situações e muitas vezes acaba não conseguindo estabelecer esses vínculos. E aí acaba com a dificuldade de ter amigos, de vincular com pessoas, porque ela não se abre. Ela não consegue se doar para essa relação, porque tem uma condição ali de comportamental, nessa condição de ser, que dá uma esbarra em toda a possibilidade com que esse meio aconteça, gente. Isso é muito importante que a gente possa entender, certo? Bom, e aí o que acontece diante dessas habilidades, no momento que ele não tem essa dificuldade, e o que acaba acontecendo também, tá? A partir do momento que ela começa a discriminar com que essas dificuldades estão acontecendo, ela vai começar a se sentir mal, ela vai começar a se sentir culpada, porque às vezes ela não quer agir daquela forma, mas a condição dela faz com que ela vá fazer essa ação, vá praticar isso, é muito mais forte, gente, porque é uma condição ali importante de comportamento e que precisa, né, ser trabalhado constantemente, ter uma manutenção de comportamento, tá, porque é muito. Então, um Todd chegou para você e disse o seguinte: eu não venho mais aqui, ele não vai voltar mesmo. Entende? Isso vai acontecer. Pode ser até que alguém me pergunta, Luiz, tipo, como é que eu faço nessa hora que essa criança não quer vir para o atendimento? Os pais ficam desesperados, porque eles querem saber como, né? E muitas vezes o profissional diz o seguinte: ele tem que vir, né? Eu não, eu já digo o contrário, deixa, ele não quer vir, não vem, venha você, vamos operar através de você, mãe, pai, né, cuidador, professor, através dessa criança, entende? Então, a gente faz o processo contrário, mas tem que encontrar uma forma de isso acontecer, por quê? Porque o pai e a mãe, essa criança sempre vai estar com elas, e ela é um porto seguro para essa criança. Então, a chance da gente tornar esses pais mediadores, né, de acordo com o conhecimento e as necessidades dessa criança, as chances de dar certo e de um trabalho acontecer é muito significativo, tá? Então, a gente tem que entender também esses processos, né, gente? E outra questão importante aqui, quando a gente trabalha do Todd, principalmente na pós, vocês vão estar vendo isso, estabelecer programas comportamentais também, né, diante das habilidades sociais, né, que é o THS, a gente poder verificar de que forma, né, que programa, de que tipo de comportamento está sendo necessário ser trabalhado com essa criança, dentro dessa perspectiva dessas habilidades, a gente listar as habilidades que são necessárias ser exploradas com essa criança. Então, aí entra o nosso olhar clínico, aí entra a nossa identidade em relação ao conteúdo e à necessidade dessa criança em termos de avaliação. Então, pensa você ter toda essa
informação, essa gama de informação dentro de uma pós, onde você vai verificar isso em termos de avaliação, de perspectiva, de encaminhamento, diagnóstico, para você poder entender isso. Então, gente, é uma nova era, é uma nova possibilidade, tá? Que precisa ser entendida, precisa ser compreendida. As pesquisas estão aí, cada vez mais as pessoas estão se preocupando com este transtorno, né, pela dificuldade com que isso acontece, e até mesmo pela dificuldade de ter profissionais gabaritados para trabalhar com essa perspectiva. Até porque muitos dessas crianças acabam passando despercebidas e os comportamentos vão oscilando ao ponto de irem, sair já deste transtorno e ir para um transtorno de conduta, porque esse comportamento que ele não é trabalhado, ele vai evoluir para um transtorno de conduta. E aí, gente, as coisas se tornam muito mais difíceis, porque aí vem outras questões que precisam ser trabalhadas e que muitas vezes a gente não vai ter as mesmas chances que a gente poderia ter se lá numa intervenção precoce de toda essa demanda de comportamento, de toda essa demanda de situações onde essa criança está se relacionando, no ambiente que ela faz parte, pudesse ser entendido e compreendido. Isso faz toda a diferença. Tá? Isso eu posso dizer, garantir para vocês, porque eu trabalho, crianças com TOD, geralmente, a gente tem que trabalhar muito com a família, não dá para trabalhar só com a criança, porque os comportamentos, eles são constantemente desafiadores, é o tempo todo. E se você não vai, que nem eu faço assim, cortando, você não vai fazendo essa análise desse comportamento, verificando possibilidades, adequando situações, trabalhando antes dos antecedentes que levam às consequências que aquele comportamento pode acontecer, fica muito mais difícil, tá? Se a gente não fizer tudo isso, né? A gente não trabalhar com essas informações anteriormente, a gente vai ter muita dificuldade, tá? Bom, eu gosto muito desse slide, onde diz o seguinte: fatores que contribuem para o desenvolvimento do comportamento desafiador em crianças e adolescentes. Então, ali nós temos a criança desafiadora, tá? Então, o que nós temos ali? Vamos lá, vamos começar a trabalhar sobre isso. Então, gente, nós temos ali, tá? Características da criança. Nós temos um temperamento negativo, tá? Uma desregulação emocional importantíssima. Acaba oscilando o humor o tempo todo, ela oscila. Isso, gente, numa hora de atendimento, né, que eu faço com os meus pacientes, né? Em uma hora de atendimento, isso oscila, assim, eu perco a conta, tá? Então, assim, ela pode variar em uma hora, é muito pesado, posso dizer assim para vocês, tá? Mas você tem que ter um controle, você tem que ter também, deixar muito organizado, muito claro, tem que ter, eu digo, né, as cartas na manga, caso aquele comportamento destoa, para você poder, né, gerenciar até mesmo ali o teu momento de terapia, mas isso é muito importante, tá? É muito importante. Não adianta a gente chegar aqui e dizer para vocês que é desafiador, e não é para qualquer um, tá, gente? Aquela pessoa também tem que se identificar, que não é qualquer profissional que trabalha também com essas crianças, mas elas merecem este olhar, elas merecem. E eu acredito que quanto mais profissionais, eu costumo dizer para os alunos aqui na Rema, né? Gente, vocês precisam lutar comigo disso, vocês têm que espalhar essas informações nos locais onde vocês estão, né, levar essa informação também, para que as pessoas possam identificar. Eu vejo assim, quantas pessoas entram na tela aqui comigo, nas aulas, e dizem, eu estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa dessa informação, e eu vi o quanto isso fez a mudança na minha vida, na vida da meu neto, da minha família, né, gente? Então, assim, ó, a gente precisa mudar, né, esses paradigmas que achar que é assim, que vai ser assim e vai ficar assim. Não, existe hoje informação, né,
científica, existe metodologias, existe procedimentos, existe estratégias que precisam ser conhecidas, tá? E a gente precisa estudar cada vez mais, tá? Transtornos de neurodesenvolvimento. Então, ali nós temos relacionamento com os pares, afiliação, rejeição, violência e vitimização. Então, assim, como que é o relacionamento dessa criança, geralmente, com os pais? E outra questão importante, pode haver também que essa criança ali, em termos genéticos, tenha uma questão desse pai ou dessa mãe que foi assim, essa criança tá assim, existe um fator importantíssimo. Além do meio, né, se o pai foi assim, a criança, existe a probabilidade, sim, imensa, tá? Então, esse relacionamento com os pares, gente, tá? Pode haver, o que acontece? A rejeição, uma criança que foi rejeitada ou que ela rejeita, tá? A violência constante existe, porque pensa que é um ambiente onde eu vivo sob pressão, onde eu tenho violência, onde eu tenho só rejeição, né? Então, todos esses fatores também contribuem, né? Eu vou lá longe, vou lá no buscar um grande teórico para nós, importante, que Vygotsky, né, que eu gosto muito, e ele dizia o seguinte para nós, que o meio, de uma certa forma, proporciona aprendizagem. Então, que meio que é esse que eu tenho? Que eu só vivo desta forma, nesta condição disso. Então, esse meio é o que vai proporcionar, é o que vai dar de conhecimentos prévios, é o que ela vai perceber como positivo, como importante. Quantas crianças, tá, a gente recebe e que tem essa perspectiva, acha que é legal matar, que é legal fazer várias coisas, e não é legal, isso não é certo, né? Isso é perigoso, isso é crime. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, temos que identificar cada vez mais esses padrões, isso é importante para ajudar essas crianças, tá? Ajudar essas crianças, porque com muita terapia adequada, fidedigna às necessidades de cada um, as coisas podem mudar e mudam, tá? Você consegue ter ali uma mudança, uma estabilidade de comportamento, mas depois disso tem uma grande importância, tá? Você tem que fazer a manutenção disso, tá? Você tem que fazer a manutenção de tudo aquilo que ele está aprendendo, mas também com tudo aquilo que ele necessita, tá? Bom, ecologia social, ambiente desregrado, né? Índice de criminalidade, situações de miséria e de violência, riscos de vulnerabilidade social. Então, uma criança que tem um risco de tá numa situação vulnerável, gente, é um fator de risco importante para o desenvolvimento dessa criança, tá? E que pode levar a essas dificuldades importantes dessa criança desenvolver toda essa situação opositora, tá? Disciplina de familiar irregular, negligência, tá? Ausência, relacionamento negativo. Gente, sabe o que é ter noção de você receber uma criança, você atender uma criança onde o pai não quer, a mãe não quer, ninguém quer essa criança. E aí a criança está ali com você, ela fideliza com você. Só que às vezes o fato dela ninguém querer, ela também não quer você. Ela também não vê você importante. Por que eu estou aqui tendo que trabalhar, me adequar numa situação onde lá o meu ambiente todo é totalmente desfavorecido dessa condição? Eu não tenho a oportunidade, tá? De manter dentro dessas possibilidades, né, gente? Então, isso também vai levar em consideração a isso, certo? Característica dos pais, comportamento agressivo, uso de substâncias, transtornos, doenças, pais precoces, gente, olha lá, pais precoces, tá? Atitude autoritária ou permissiva, aquele pai, aquela mãe que é novinho, acaba se criando com o filho como se fosse, né, irmãos. E, na verdade, ele é o pai, às vezes, da criança,
né? Então, que condição de base que essa criança vai ter em termos de desenvolvimento? O meio, de alguma forma, está proporcionando a ela aprendizagem. E aí ela está de acordo e sendo exposta a diversos estímulos que promovem essas dificuldades, gente. Então, isso é um vai e vem, gente, muito importante, que vai facilitar com que essas crianças tenham toda essa dificuldade, tá? Quando jovens discutem excessivamente com adultos ou autoridades, não assumem as responsabilidades de seus atos. Incomodam de maneira sistemática, tá? Quem convive ao seu redor, e respondem quase sempre de modo inadequado e ríspido, se contrariados, ou seja, o tempo todo, né? Então, assim, é uma dificuldade excessiva, gente, né? Quanto à autoridade, né? Então, uma dificuldade importante de respeitar, de seguir a regra, né? Não se responsabiliza pelos seus atos, né? Acaba cometendo, né, dificuldades, não consegue discriminar essas possibilidades, muitas vezes, a respeito disso, tudo que está acontecendo, né? E acaba mantendo essa situação inadequada, né? Sendo ríspido. Então, pensa uma criança que é o tempo todo, um adolescente, um adulto que fala com você de maneira inadequada, com alteração né, no tom de voz, ríspido, contrariando o tempo todo. Gente, quem vai ficar por perto? Só quem entende está aqui mesmo para aprender essas possibilidades, tá? Quem realmente está disposto e tem a missão, tá? A missão de fazer a diferença na vida dessas pessoas, certo? É possível identificar logo nos primeiros anos de vida a criança num comportamento muito irritado, reativo e paciente. Então, geralmente, aquela criança que eu estava falando para vocês, lá de 3 anos, que ela é muito irritada o tempo todo, que ela é reativa a qualquer condição de entrega de uma situação, isso pode gerar, sim, dificuldades importantes, tá? E aí a gente tem que começar a ficar de olho, observar esse comportamento, né, ver se ele permanece, né, pelo próprio DSM-5, no mínimo 6 meses, né, neste contexto todo, diariamente acontecendo. E outra coisa que eu digo para vocês que é importante saber, muitas vezes ele aparece muito sutil, gente, uma sutileza que você tem que conhecer muito bem a criança para você poder identificar, porque senão você não vai conseguir identificar essa sutileza, tá? Pela habilidade que eles têm. Então, são crianças extremamente inteligentes, têm uma capacidade, né, de poder envolver-se, de saber o que eles querem no tempo deles, do jeito deles e da forma como eles decidem e permanece, né, a forma como ele pensa. Caso não seja tratado, todo esse transtorno pode levar o que a longo prazo, gente? A severos problemas de inserção social, a dificuldade de estar inserido socialmente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho vários adolescentes assim, que não conseguiram ser, não conseguem, tem uma dificuldade importante, vai para a escola, às vezes muda de escola, muda a professora, muda e aquele comportamento ali, eu digo, raiz, permanece. Então, nós temos que ter uma leitura dessa condição. Por que que esses comportamentos, eles mantêm intensificados o tempo todo? Né? Qual é a situação antecedente que faz com que revele nele, nesse comportamento, nessa manifestação, a condição disso acontecer diariamente, constantemente, né? E, de certa forma, né, dificultar o envolvimento dessa criança, né, diante de uma habilidade social, diante de um grupo, até mesmo dos seus interesses, gente, tá? Então, assim, é muito forte isso. E a criança pequena, a gente ainda tem, é mais expressiva ainda, né, porque ela demonstra mais, e é a hora que a gente tem que intensificar muito mais um atendimento, acompanhar, e uma palavra que é importante que eu quero que vocês tenham aqui, manutenção.
Esses comportamentos precisam ser acompanhados, precisa ter uma manutenção, uma gestão desses comportamentos. O pai e a mãe precisam ser treinados para isso, tá? Fazer a gestão desse comportamento, tá? Apareceu? Não pode aparecer. Apareceu, nós já temos que ligar com ele, não dá para passar. Pais de transtorno opositor tá sempre antenado, gente. Tá sempre ligado. Ou ele fica ligado diante das demandas, ou ele fica exausto e cansado e depressivo, porque ele não aguenta todo esse toque. Então tem que, muitas vezes são pessoas também que vão estar muito à mercê da sociedade também, né, porque não vai conseguir vincular a família, muitas vezes, a um ambiente social pelas dificuldades dessa criança. Então, a gente precisa ajudar essa família também, né, discriminar isso, né, saber colocar as regras de uma forma adequada, né, importante em relação à criança, né, para ela poder promover, né, e viver, né, gente, com uma qualidade de vida que dê esse suporte, né, e que essa criança também seja feliz, que não tenha problemas, né, maiores, né, de uma magnitude que pode fugir, né, das possibilidades que o meio pode proporcionar para ela, né? Então, a gente tem que estar atento, tá? E outra coisa, gente, não tem como eu olhar, fingir que tá ali e deixar aquilo ali, tá? Ele só vai crescendo, vai chegar uma hora que isso vai estourar, tá? Vai estourar. Então, professores também que estão em sala, não adianta dizer, é só esse ano que eu fico. Não, pode ser que seja só um ano, mas vai ser um ano para você, se você não perceber, você não entender, e literalmente você nem perceber que existe lá. Nós também temos profissionais que têm dificuldade quanto a isso. Aquilo que eu tenho, não consigo trabalhar, que eu não consigo dar conta, que eu sempre dei conta, a nossa tendência, gente, é desmotivar, é excluir aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não quero fazer. Isso faz parte da vida, né? Mas ali é um ser humano, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade sobre ele, eu preciso fazer a diferença na vida dessa criança, de alguma forma, porque é um direito que ela tem, tá? Então, caso esse não seja tratado, a inserção social vai ser uma dificuldade. Pode haver aquilo que eu falei para vocês agora, uma desagregação familiar, tá? Olha, a evasão escolar, podendo desaguar em um contexto de delinquência, drogadicção, tá? Distúrbios de conduta, tá? Gente, vai para esse universo. Esse universo às vezes um caminho que não tem volta, tá? Aí a gente vai ficar operando em cima só da causa ali, só da situação, e não vai evoluir. Aí você vai fazer manutenção de comportamento daquela dificuldade, que é horrível isso. Você fazer manutenção de um comportamento que já está perdido, que você não tem. Então, não podemos pensar dessa forma, nós temos que agir, nós temos que pensar, né, a forma correta de poder proporcionar isso. E para isso, a gente precisa ter conhecimento. Para isso, eu preciso entender esses sintomas. Para isso, eu preciso entender estratégias. Eu preciso ler comportamentos. Eu preciso saber que estratégias vão ser favoráveis, técnicas que vão ser favoráveis ao entendimento dessa pessoa, tá? Então, isso é importante. E tá lá, esses pais, dessa forma, com essa dificuldade, com a criança aquele tempo todo manifestando. Gente, exatamente essa imagem que vocês estão vendo é o que muitos pais chegam e relatam para mim. Luiz, tá assim, a mãe, o pai chegam acabados, porque assim, Luiz, a gente não sabe mais, né? Bater não funciona. Eu falei, isso não conta para profissional, né? Tipo, tirar o videogame, tirar as coisas que ele gosta, não funciona, não vai funcionar nada disso mesmo. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é o perfil dessa criança, tá? Gente, outra coisa que eu sempre falo, quando a gente trabalha com crianças com transtorno, seja eles quais sejam, né?
A gente precisa entender que além do transtorno, antes de um transtorno existe uma criança, existe um ser humano com sinais, com sintomas, tá? Com comportamentos, né, que estão mais estridentes, comportamento mais passivo, mais, calculado. Opa, a gente tem que estar de olho nisso, a gente tem que verificar de que forma isso acontece para a gente poder administrar. E outra coisa, gente, trabalhar com TOD exige de nós, enquanto profissionais, o conhecimento técnico, tá? De poder operar com esse transtorno, como também o conhecimento desse sujeito na ação. Nós temos que ter um conhecimento pleno disso para a gente poder atuar. Mesmo com todo este conhecimento, com toda essa informação, eu confesso para vocês que às vezes também é difícil, porque às vezes destoa um comportamento, manifesta sinais que às vezes você não está aparecendo ali, que nunca apareceu, e de repente é um comportamento que está sendo visto, tá? E aí, diante disso, para a gente poder entender dessa criança, que fatores são esses? Então, o TOD, gente, nós temos ali fatores biológicos e fatores ambientais. Então, fatores biológicos, nós temos a criança ou adolescente com perfil aqui biológico insensível em relação aos outros, tá? Não tem sensibilidade. Poxa, professor Luiz, mas essa criança vira um adulto, mantém? Sim, vai ser um adulto também sendo trabalhado, insensível nas relações, uma dificuldade de compartilhar ali, de ter uma empatia, com certeza, tá? Transtorno de neurodesenvolvimento, tá? É um perfil genioso, cabeça dura, né? Que a gente fala, déficit neurofuncional. Então, tem uma dificuldade, né? Quanto ao entendimento dessa funcionalidade, né? E ao entendimento da condição que esse comportamento revela na sua condição social, nas relações que ele estabelece. Isso é muito biológico. Fatores ambientais. A questão do desorganizado, um perfil inadequado o tempo todo. Sabe aquela criança ou adolescente? Nossa, ele é inadequado. Ele chega no grupinho, ele é inadequado. Ele chega na sala, é inadequado. Vai para o grupo, é inadequado. Está na educação física, é inadequado. Meu Deus, como isso acontece, né? Então, a gente precisa aí descrever o perfil dessa criança. Nós precisamos entender o perfil, tá? Para poder trabalhar. Eu não consigo trabalhar com uma criança se eu não entender o perfil dela. As necessidades pelas quais ela necessita ser trabalhada. Quais são as demandas que ela necessita, tá? Uma família disfuncional. Então, gente, aqui é carro-chefe, tá? Família disfuncional é um fator ambiental importante para você ter uma criança com transtorno opositor, tá? Pobreza de autoridade, desajuste de regras e rotinas, então não vai existir autoridade, né? Desajuste de regras, fica no tempo da pessoa, o tempo dela, no quanto ela quiser, tá? Não segue uma rotina, não tem valores importantes ali que possa, de alguma forma, né, favorecer esse processo, porque assim, ó, entra uma rotina, faz parte da rotina ali, não tem autoridade, não tem regra, cada um faz o que quer, o pai ou a mãe também são extremamente disfuncional, são permissivos para várias situações, e o que vai consolidando? Um perfil de comportamento que vai se manifestando dessa forma, e ele se mantém, entende? Então, o meio pelo qual ela se encontra vai favorecer de forma significativa com que todos esses comportamentos aconteçam, tá? Depressão materna é um fator ambiental também, alcoolismo e abuso de drogas. Então, isso são fatores. Nós chegamos a ver aqui fatores biológicos, fatores ambientais, que de alguma forma favorecem imensamente essa questão do transtorno opositor, tá? Eu trago para vocês agora a perspectiva, né, de quando
dentro o transtorno opositor, né, nós temos aqui duas dimensões. A dimensão comportamental e aquela do TOD, a dimensão mais afetiva. Então, por que caminho esse TOD vai seguir se não tiver também um trabalho que vá trazendo? Então, numa dimensão comportamental, nós vamos ter comportamentos desafiadores, de oposição, argumentativo, rigidez, né, inflexibilidade, tudo isso a gente vai ter dentro de uma dimensão comportamental. E aí, se isso não é trabalhado, professor Luiz, então você que está nos querendo nos dizer que esse transtorno opositor desafiador lá não sendo trabalhado, ele pode, né, evoluir para o quê? Para um transtorno de conduta. Sim, tá? De forma significativa. E aí vai entrar em dimensão de outros comportamentos que não vai ser mais só o desafiador, só o argumentativo, só o opositor. Vai de outra maneira. Também nós temos aquela da dimensão mais afetiva, que entra a irritabilidade, as alterações de humor nessa criança, zangado, instável. Vocês entendem, gente? Isso aqui é condição. A criança mantém a condição da dimensão comportamental ou ela contém a dimensão afetiva. E essa dimensão afetiva, se ela não for trabalhada, vai escorrer para quê? Para a depressão, para a ansiedade. Tá? Então, são dois parâmetros extremamente importantes que nós temos que ter um entendimento aqui. Tá? Se a gente não trabalhar, esses são os caminhos por onde vai essa pessoa, essa criança, esse adolescente ou este adulto vai evoluir, tá? O comportamento, gente, na medida que a gente não trabalha, que a gente não operacionaliza ele, que a gente não entende, que ele não está claro para a pessoa a dimensão, como se a criança estivesse totalmente perdida ali, ela não discrimina tudo isso, tá? O que vai acontecer? Vai para esse tipo. Então, dependendo dessa oposição toda, esse TOD, se é uma dimensão mais comportamental, vai gerar um transtorno de conduta. Se é uma dimensão mais afetiva, vai gerar uma depressão e uma ansiedade, né? Então, fica muito mais fácil da gente olhar aquele padrão, identificar a possibilidade para poder gerenciar uma intervenção que seja adequada, que seja precisa, tá? Que vai resgatar essa criança e você ter um controle, tá? Pais de TOD, eu digo assim para eles, tudo bem essa semana? Tudo tranquilo? Comportamento zero? Tem algum que surgiu? Tá? Então, é assim, eu fico buscando, entendendo, para que não pode aparecer, não pode tornar isso muito visível, tá? Porque se tornou, está acontecendo, a gente já tem que agir, a gente já tem que trabalhar. Trabalhou, estipulou conduta, verificou o comportamento, e aí você faz o quê? Acompanha as condutas. Você fica fácil de você estabelecer conduta, porque um grande erro que existe é eu entender esse comportamento, levar no senso comum e agir com a criança como se todo mundo pudesse agir. Não é assim, desculpa. Existe técnica, existe leitura de perfil, existe prática baseada em evidência que nos fortalece aqui para a gente trabalhar. Aqui nós temos funções, temos o trabalho de habilidades sociais importantes, tá? Que pode nos conduzir para um trabalho que vai ser efetivo, né? Temos análise funcional do comportamento, que faz também com que a gente tenha uma leitura, recurso para poder avaliar a dimensão desses comportamentos, tá, gente? Isso é muito, a gente começa a trabalhar muito com isso. Você trabalha com comportamento aqui, isso é importante, tá? Você vai trabalhar a partir dentro dessas possibilidades. Fatores genéticos, gente, vamos lá, fatores genéticos em relação ao TOD. Com todo tipo de comportamento e de distúrbios ou transtornos de comportamento, o TOD é uma condição resultante de fatores genéticos e ambientais, mas com predominância
de fatores genéticos, tá? A herdabilidade do TOD atinge 61%, ou seja, a cada 10 fatores que podem gerar o TOD, 6 estão nos genes. Isso é muito sério, gente. Já está lá, entende? Já está presente. Existe uma herdabilidade importante. Se aquela família passou por aquela situação, o fato desse gene lá é 61%, é muito alto a possibilidade disso acontecer. O comportamento opositor desafiador está associado à ação de vários genes na genética. Isso quer dizer poligenia, ou melhor, resultado de uma herança da poligênica. Ou seja, essa família, esse pai ou essa mãe já tem uma herança genética, né? Que eu digo, genética não se brinca, tá? A gente não consegue mudar, gente, é muito difícil isso. Ela é herdada, ela já vem ali na concepção que aquilo ali acontece, tá tudo ali, né? Nós temos ali 23 cromossomos do pai, 20, né, mais 23 da mãe, que literalmente trazem uma carga ali importante pra gente. Então, nós temos que entender que aquilo ali é herdado, tá? E a chance, a porcentagem é muito alta disso acontecer. Então, fatores ambientais também no meio vão favorecer de uma forma impressionante quando tiver uma porcentagem assim tão alta, certo? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito disso, gente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do transtorno de personalidade borderline. O que é o transtorno de personalidade, tá, gente? Outra questão bem importante que está acontecendo, né, é de crianças com transtornos de personalidade cada vez mais, né, aparecendo, tá? A gente precisa ficar atento a isso, porque nem sempre essa criança ela é encaminhada para um setor de psicologia, né, para uma medicina dentro dessa perspectiva, deste olhar, porque muitas vezes essa criança está onde? Lá na escola. Ela está na escola, ela está na família, né, e ali vai se revelando comportamentos importantes, tá? Então, aqui é outra questão que tem uma diferença importante do transtorno de opositor desafiante. Então, vamos entender um pouquinho a respeito disso. O transtorno de personalidade borderline, tá? Consiste em um distúrbio que possui como principais manifestações padrões de instabilidade e disfunção nos domínios emocional, comportamental, cognitivo e interpessoal. Tá, gente? São grandes domínios aí importantes onde esse transtorno de personalidade vai se revelar. Esses sintomas acentuam por volta dos 14 aos 17 anos, tá? Que comitantemente corresponde ao período de quê? Da adolescência. Em um jovem que experimenta mudanças significativas na consolidação de sua identidade, né? Porque ele começa a evoluir, vem uma transformação muito importante dentro dessa possibilidade, certo? Então, eu particularmente, gente, assim, eu tenho pego muitas crianças principalmente adolescentes, com transtorno de personalidade. Confesso para vocês, é muito diferente, tá? Quando a gente vai avaliar, é muito diferente, tá? São características muito diferentes. E sabe aquela avaliação que você está fazendo e de repente vem e você diz, mas o que é isso? Está diferente de tudo que eu estou trabalhando. Eu sempre me pego falando isso, sabe? Porque, assim, é diferente, gente. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês também, né? Quando esse jovem, você consegue ter a leitura dessa situação, quando você consegue ajudar essa jovem, essa família a discriminar essa situação, eu automaticamente vou para a consulta com o psiquiatra, já encaminho, e eu já pego o telefone e falo com o psiquiatra, e já troco figurinha com ele a respeito da criança, e é muito interessante. É muito interessante que o psiquiatra pega e fala assim, Luiz, essa criança é empatia, por favor, é empatia. Tá? Então, gente, porque também esses transtornos de personalidade, eles podem evoluir para outras questões, que nem vem ao caso aqui hoje, tá?
Então, gente, aqui, né, vai influenciar no quê? Na identidade, tá? Nas relações familiares, nas questões sociais, né? Esse transtorno vai operar muito dessa forma. Sintomas, tá? Do transtorno de personalidade, borderline, tá? Ela é caracterizado por um desequilíbrio do psiquismo humano, tá? Em seus diversos aspectos, intensificando os sentimentos, o humor e o comportamento do sujeito. Então, lá, assim, ó, é sentimento, humor, que alterna, e comportamento. Então, tanto o sentimento como o humor vai alterar o comportamento dessa pessoa, tá? Que é diferente lá do transtorno do TOD, que nós temos a forma muito clara a respeito daquilo ali, de como está acontecendo, tá? Sua angústia o move a comportamentos impulsivos e explosivos, sem que o mesmo a perceba, e que se torna muitas vezes imprevisível até para si mesmo, porque ele acaba agindo também, né? Poxa, mas agir dessa forma, né? Uma explosão que nem ele consegue dar conta, tá? De direcionar o seu próprio comportamento. Então, é uma pessoa que tem um transtorno importante ser considerado, que é um transtorno de personalidade, tá? E que remete a um cuidado, um acompanhamento muito mais clínico, muito mais efetivo frente à psiquiatria, tá? Vai necessitar muito desse médico na equipe para poder também conduzir a equipe, conduzir esse processo, identificar essas perspectivas, fazer um acompanhamento dentro dessas possibilidades, tá, gente? Borderline é classificado no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá, gente? Como transtorno de personalidade. Mais especificamente, está no grupo B desses transtornos, com transtorno de personalidade antissocial, tá? Narcisista e histriônica, os quais são caracterizados pela manipulação, tá? E a impulsividade constantemente, tá, gente? Então, assim, é muito... Aqui tem que ter uma sutileza para a gente falar sobre isso também, muito importante, porque num casos dessas, né, nessa perspectiva desse transtorno borderline, né, esse transtorno importante de personalidade, se ele não for acompanhado, não ter um diagnóstico eficaz em relação a isso, as chances de isso evoluir para uma dificuldade muito mais significativa é muito forte, tá? A possibilidade disso acontecer. Então, por isso, também é um perfil que precisa ser descrito, como que essa pessoa age, como que ela se manifesta, também para ajudar ela a identificar esses padrões de comportamento, também para poder ajudar ela, o profissional poder ajudar a identificar possibilidades e condutas, né, de uma autogestão que favoreça o desenvolvimento, né, social, moral, afetivo, familiar dessa pessoa, tá, gente? Então tem que ter um controle muito importante aqui. E quais são os sintomas, né? Vocês devem estar perguntando, professor Luiz, fala os sintomas aí para a gente entender, né? Onde que acontece isso? Vamos lá. Quais são os sintomas do transtorno de personalidade borderline e como identificá-los? Como que a gente pode identificar? Eu trouxe essas informações aqui para que vocês possam também observar essas possibilidades, né, gente? E assim, a gente tem que ter muita seriedade, tá? Principalmente quando nós, enquanto professores, técnicos, né, quem é da área específica que vai estar trabalhando dentro dessas perspectivas, a gente tem que entender aqui que não existe achismo. Eu não posso manifestar a minha opinião. Nós somos professores, nós somos profissionais dessa área, tá?
E nós estamos trabalhando com pessoas, não existe o achismo. Nós temos que parar com essa função de achar as coisas. Achismo, não, a gente se constata. É diferente. Poxa, aquele comportamento que todo dia está acontecendo na sala de aula, está acontecendo ali na família, com a minha criança, com o meu adolescente, que ele é padrão, ele se repete, às vezes muda o contexto, mas existe um padrão de comportamento ali. Eu preciso identificar que aquele padrão existe. E o que aquilo quer dizer? O que aquilo vai fazer, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, mudanças no humor e nos interesses, tá? Então, assim, mudanças, né? O humor altera muito rápido, é um limiar muito rápido, vai do 8 a 80 com uma rapidez muito. Nos interesses, daqui a pouco já começa a mudar, já alterna muito. Sentimentos extremos, né? Algo que é muito extremo, ou ele ama muito e aqui ele odeia muito, tá? Então é algo que é muito forte e ambos são intensos. Uma instabilidade nos relacionamentos, estável o tempo todo, não consegue manter uma estabilidade ali no meio, na troca. Vai haver uma instabilidade o tempo todo, é uma pessoa que acaba sofrendo muito com isso, principalmente quando eles discriminam, tá, gente? Acaba tendo uma dificuldade muito importante, porque ele discrimina, que ele não consegue mesmo, e aí ele mantém, né, uma dificuldade importante, tá? Medo de abandono, tá? O medo de abandono, né, acabam tendo muitas dificuldades frente a isso, problemas de autoimagem, tá? A pessoa que fica com dificuldade o tempo todo com a autoimagem dela, impulsividade constante, agressividade, às vezes pode ser em palavras, pode ser em comportamento, pode ser na própria agressão mesmo, tá? Dificuldades para confiar, uma pessoa que acaba desconfiando o tempo todo das pessoas, das situações, mesmo você estando ali, sendo efetiva. Por quê, gente? Porque há essas mudanças frequentes dessa condição de humor, de sentimento, flutua muito todas essas condições, tá? Aqui nós temos, ó, o transtorno de personalidade borderline. Vamos lá, para lado das emoções, o que acaba acontecendo com essa pessoa do lado das emoções? O que acaba acontecendo frente ao comportamento para a gente poder avaliar? Então, vamos lá. Emoções tem muito a ver com essa questão do tédio, né? Adoração, adora muito, o tempo todo está com tédio, né? Ânsia, né? Desgosto com as coisas, com as situações, sempre está desgostoso, raiva, medo, né? Tristeza, vulnerabilidade, então, assim, situações de vulnerabilidade, então se sente muito vulnerável, tá? E dependendo dessas emoções, elas podem ser intensificadas, não quer dizer que eles tenham todas, mas algumas ali, ou até todas, podem ser intensificadas pela demanda do comportamento e pela reação em que esses comportamentos se manifestam, que momento que essa pessoa se encontra, né, que demandas que estão no momento, gente. Isso é muito importante, são pessoas que precisam muito dessa ajuda, tá? Uma terapia, um acompanhamento médico, tá? Clínico, psiquiátrico, tá? Para fazer tanto, né, regular essa química toda, como também esse próprio comportamento precisa ter. Comportamento vai entrar o quê? Temor a ser abandonado, propensão a idealizar pessoas, idealiza aquilo, e se a hora que conhece vai, não era o que eu pensava, aí já desiste, cai a motivação, vem o tédio, vem a raiva, o medo, porque não era como ele pensava, que ele queria, e acaba pensando, tá? Mudanças drásticas de opinião, tá? Mudanças drásticas de opinião. Uma hora ele está com uma opinião, outra hora ele está com outra opinião. Falta de controle dos impulsos, a impulsividade reina aqui,
né? Então, assim, ele é muito impulsivo, essa questão do controle inibitório, né? De controlar esse impulso quando você viu, já foi. E aí depois, muitas vezes, vem essa dificuldade, por que que eu sou assim? Por que que acontece isso? Por que que eu agi dessa maneira, tá? Condutas de risco, sarcasmo extremo. Gente, eu vejo muito quando nessas com borderline, o sarcasmo, muitas vezes o sarcasmo extremo é muito mais para uma defesa, tá? Uma defesa, como se não pudesse entrar dentro daquela possibilidade ali. Então, acaba acontecendo. E aí isso possibilita com que esse meio social, com que essas trocas não aconteçam, né, gente? E aí a pessoa vem de novo o isolamento, a dificuldade, a raiva de ser assim, porque quando começa, né, e com a autoestima baixa também, muitas vezes por não conseguir, né, com a hora que discrimina, mas ao mesmo tempo que ele sente, pode sentir ali em relação àquela determinada situação, em outro momento pode estar agindo completamente diferente, tá? Então, essa oscilação, entre o comportamento e a emoção, acaba acontecendo muito. É possível um adolescente com deficiência intelectual apresentar TOD? Vamos à resposta? Gente, DI, deficiência intelectual, tá? É uma dificuldade de adaptação a qualquer ambiente. É uma falta de interesse no cotidiano, nas atividades, né, do dia a dia, na execução das propostas. Às vezes há um isolamento da família, dos colegas ou da professora. Por exemplo, dificuldades de coordenação, de concentração, de manter a atenção na execução das propostas. Isso nós temos ali no DI. No borderline, é um transtorno de personalidade, que ele é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade, de hipersensibilidade nos relacionamentos, tanto interpessoais, numa instabilidade de autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade, e o diagnóstico é por critérios clínicos, tá? Então, borderline, existe critérios clínicos também para poder fechar ali. E a deficiência intelectual também existe todo um comprometimento, né, uma dificuldade mais importante, né, que levou àquela situação, tá? Para a gente entender essa diferença. Uma criança com TOD pode ser superdotado? O que vocês acham aí? Hein? O que vocês acham dessa resposta? Vamos lá? Gente, dentro dos manuais, tá? Eu trabalho muito com altas habilidades também. Existe um termo dentro de toda dimensão técnica, dentro da área das altas habilidades de superdotação, que se chama dupla excepcionalidade, tá? O que é a dupla excepcionalidade? Quer dizer que essa criança, tanto que a criança com altas habilidades, ela está dentro hoje, na perspectiva da educação especial, né? Porque ela é protegida dentro desse processo, com uma possibilidade importante também, porque ela pode ser superdotada, ter uma área muito além, mas ter dificuldades. Ela pode ter TDAH, ela pode ter TOD, ela pode ter aquela criança ter uma alta habilidade e ser autista, tá? Mas aí a gente vai ter que olhar, aqui olhando na perspectiva das altas habilidades, né? Então, pode ser definida como a presença de alta performance, talento, habilidade ou potencial, que ocorre em conjunto em uma desordem psiquiátrica, educacional, sensorial e física. Envolve também a ideia de que pessoas que demonstram capacidades superiores em uma ou mais áreas poderiam apresentar ao mesmo tempo deficiências ou condições incompatíveis com essas características, né? Nós temos um grande autor também, Gardner, que ele fala hoje das inteligências múltiplas, nesta perspectiva também. Então, eu posso ter uma área super lá muito bem além da expectativa e nem ter outra nem tanto. Então, mas isso já me eleva a condição disso. Então, como por exemplo aqui, na área cognitiva pode citar casos em que crianças possuem altas habilidades, né?
juntamente com transtornos do neurodesenvolvimento, como a síndrome de Asperger, que hoje é o autismo de alto rendimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Transtornos de aprendizagem, entre outros. Então, existe a possibilidade? Sim. Gente, quando a gente trata da perspectiva de um desenvolvimento de uma criança com transtorno opositor desafiante, tá? É importante ressaltar que todo esse diagnóstico é preciso ser fechado, concluído pelo médico psiquiatra, tá? Que geralmente vai preocupar-se com a medicação como o primeiro passo no combate dos distúrbios que o TOD exerce no quesito comportamental da criança. Então, é importante a leitura do comportamento para poder fazer esse quesito, fazer essa navegação dentro deste processo. Tá? E a prescrição de medicamentos visa reduzir a agressividade, o excesso de raiva que atinge essas crianças. Então, aí precisa de uma leitura bem direcionada. Aqui, alguns dos medicamentos que são utilizados, a risperidona e o Haldol, são usados para o controle de sintomas de oposição, mas vale lembrar que a terapia familiar tem boa resposta para o TOD, tá, gente? O transtorno opositor desafiador. Então, assim, a terapia familiar vai fazer também com que esses procedimentos, todos esses processos aconteçam. E como que é realizado o tratamento, tá? Ao dar as ordens, é importante falar de forma clara e objetiva, evitando ficar se justificando e prolongando conversa. Então, assim, ó, olhe nos olhos e seja direto, seja objetivo, gente. Você tá com uma criança com transtorno opositor, tá? Seja claro, seja objetivo, nada de ficar trazendo muitas informações que vai se perder o objetivo que está ali, tá? Imponha sem ser agressivo, tá? E se vai ser agressivo, você vai perder automaticamente, tá? A possibilidade de qualquer envolvimento ali. E não pode isso jamais acontecer. Fale de forma a convencer antes de qualquer contra-argumento e assuma a postura de quem realmente manda, sendo pontual e firme nas decisões, seja com a decisão tomada, tá? Dicas de manejo, nós já estamos se encaminhando para o final, comportamental relacionado às pessoas, né, com transtorno, tá? Então, lá, demonstre como você se importa, tá, gente? Então, a gente tem que entender como se importa com a pessoa, certo? Tenha clareza na comunicação, do borderline, tudo aqui do borderline. Tenha clareza na comunicação, seja efetivo com a informação também. Não utilizar palavras de acusação, que isso não vai trazer benefício, você não vai ter. A mais importante dentro dessas possibilidades é o manejo com a discriminação do comportamento. É isso que vai trazer essa possibilidade, tá? Não utilize palavras de acusação, sempre pense com empatia, sempre. Preste atenção aos gatilhos que isso gera. Quais são os gatilhos? Gente, é tão interessante, tanto a gente já consegue ver que tipo de gatilho altera o comportamento. E a partir do momento numa terapia, num atendimento clínico, que essa pessoa vai estar, ela já ajuda a identificar essas possibilidades. E isso vai favorecer com que esse comportamento aconteça, tá? Não contribua com ataques de fúria, reconheça sempre que possível. E aqui eu tenho uma lista ali de possibilidades para vocês em relação a essas informações que eu trouxe para vocês hoje. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!